Para a próxima palestra, obrigado. Eu quero chamar aqui o Alvimar Tavares, gerente de produção industrial, que vai apresentar o case da Goiasa. Uma salva de palmas aqui para o Alvimar. Alvimar, verde vai para frente, vermelho para trás, esse aqui é o pointer. Boa tarde, Josias, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui representando a Goiasa, poder compartilhar alguns resultados obtidos nos últimos anos de trabalho, parte disso em função da aplicação da tecnologia 4.0. Meu nome é Alvimar Moreira Tavares, sou engenheiro mecânico, engenheiro de controle e automação, e hoje estou aqui representando a Goiasa e vim trazer um case sobre a implantação do resultado. Antes disso, quero parabenizar a apresentação da BVAP. A BVAP trouxe números expressivos, representou muito bem. Parabéns ao time. Antes de entrar nos detalhes, quero trazer um pouco da Goiasa. Quem é a Goiasa? Goiasa é uma usina situada na região do centro-sul de Goiás, com a capacidade produtiva de processamento de 3 milhões de toneladas de cana por ano, com mais de 3 mil funcionários, que é considerada uma das maior empregadora da região. Figura como uma referência na produção de açúcar e álcool renovável no país. Essa é a missão Goiasa. O slogan Goiasa é isso: a transformação é a energia que nos move. Se parar para pensar, representa muito bem. E qual é a missão da Goiasa? Acreditamos que é possível produzir e fornecer energia renovável com menor custo, com excelência no serviço, em harmonia com a comunidade. Um pouco do portfólio da Goiasa. Aqui, açúcar branco, etanol hidratado e anidro, energia elétrica. Na verdade, o que todo mundo já faz, o diferencial da Goiasa está aqui. Uma indústria, no mínimo, que eu diria arrojada. Açúcar orgânico, etanol hidratado e neutro orgânico, e o álcool orgânico convencional. Isso sim agrega valor, isso sim traz um desafio enorme para a companhia. Um pouco das certificações: certificação de gestão, certificação religiosa, certificação social e a certificação orgânica do mercado orgânico: Coreia, Japão, Brasil, União Europeia, Coreia, China, Brasil, União Europeia, Japão, Estados Unidos. Indústria inteligente. Indústria 4.0, tendência ou necessidade? É um dilema. No mercado competitivo como o nosso, no mundo de commodities, 4.0 está para agregar, e muito. Então, vou trazer aqui um pouco do conceito, para a gente entrar nas etapas que a Goiasa resolveu implantar no passo a passo cada ano, o porquê, e, por fim, os resultados comparativos de ganho. Qual a proposta da indústria 4.0? A proposta é revolucionar mesmo. Estamos vivendo uma nova revolução industrial. É fato. A tecnologia digital, na velocidade que vem desenvolvendo e acompanhando o mercado, ou você acompanha, ou você não vai ser mais tanto competitivo. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, dados atualizados de 2021, fala que o Brasil tem 69% de empresa que tem alguma tecnologia digital emplacada. Esse número baixo, um país desenvolvido baixo, mas ele foi muito menor. Então, nos últimos 3, 4 anos, em 16, por exemplo,
esse número era de 48%. Em 17, esse número foi para 59%. Em 21, estamos em 69%. Considero baixo, porque o mercado competitivo, conforme nós vivemos, de acordo com commodities, onde quem determina o preço é do cercado para fora, e você tem que assumir o custo do cercado para dentro, ou você acompanha a tecnologia, ou dificilmente você perpetuará a empresa. Então, como proposta, a revolução industrial, no meu ponto de vista, é revolucionar com produtos e serviços que são gerados, conectados, otimizando toda a cadeia de valor, seja informação, pessoa, seja equipamentos, com o uso intensivo da tecnologia digital. E seus impactos? Seus impactos operacionais são extremamente significativos. Acabamos de ver aqui da BEVAP falando de ganho na relação decimal, 1%, 0,1%. Mas no nosso meio, 0,1%, em qualquer unidade, ele vai ser multiplicado por casa de milhões. É 2 milhões de toneladas, é 3 milhões de toneladas. Então, qualquer 0,1, que seja para cima ou para baixo, ele vai fazer muita diferença na sua gestão. Continuando com o conceito, automatizar um processo. O que é automatizar? Interagir, coordenar todas as funções de medição, controle, alarme, intertravamento e monitoração. Controle automático não é automação. Controle automático é apenas uma das várias camadas do sistema de automação. Então, hoje a gente fala de automatizar, estamos falando hoje de Big Data, estamos falando hoje de internet das coisas, estamos falando hoje de metaverso. A indústria 4.0 pode ser caracterizada como? Pelo uso dos processos das máquinas gerencialmente inteligente. Então, o que a máquina tem é o que você já viveu, o que você já fez, atingiu os melhores números, e com esses melhores números, as máquinas tomam a decisão por você. E a gente vai chegar nos desafios e pode voltar um pouco nessa pauta. Esse modelo busca aumentar a forma de comunicação das máquinas, cada vez menos com a interferência humana. Condensando o conceito e trazendo para um gráfico, achei muito bacana o gráfico da BEVAP, foi um gráfico dele, vivenciado. Aqui não, isso aqui é um gráfico de conceito, mostrando metade do gráfico, uma oportunidade. Vejam que aqui nós estamos falando de uma variabilidade de menos de 1 ponto. A gente viu variabilidade lá na BEVAP de 1 ponto percentual. E com oportunidade de ganho, que quando você entra com uma tecnologia inteligente, você diminui as pontas, você achata e você com constância. Como saber que o que você investiu de automação valeu a pena? É fato, é fácil e fato. Você já tinha aqui um número entre 14 e 15, então automaticamente 14,5 você já tinha. Então, quando você entra com automação, o seu número piso é 14,5. O restante é ganho. E esse ganho ele vai ser muito considerável, porque você vai parar de ter oscilações bruscas, que a oscilação brusca despadroniza qualquer produto, e vai ter uma constância. E a partir daí, você sobe a régua. Porque se eu consigo, em alguns momentos, atingir 15, por que não trabalhar no 15? Então, isso aqui condensa e traz a clareza gráfica da forma do ganho com a inteligência artificial. Quais são os objetivos? Aqui eu trago 3 pontos que eu considero extremamente importantes. Pode haver mais, mas eu, como gerente de planta, eu digo, esses 3 são os mais importantes. A segurança operacional, a constância, nada se padroniza se não tiver uma constância, e a maximização do resultado. É o que eu falei no gráfico. E aí vem os desafios. Como chegar nisso? São 2 pontos para mim. O primeiro, a precisão na leitura dos processos. Então, não pense que se você entra com a planta, se você modela uma planta, por mais perfeita que ela fique da realidade, se você cria um algoritmo, por mais completo e complexo que ele seja, e se ele trouxer da base, dos instrumentos, dados que não são confiáveis, a resposta não vai ser a melhor. Estou falando de instrumentos, estou falando da ponta da automação, instrumentação. Então, como tirar bons resultados, como colocar dentro de um algoritmo
um resultado de um termopar, o resultado de um PT100, se ele estiver mal calibrado? Como calcular direito se eu tiver com um dado de medidor de vazão desajustado? Então, esse é o grande desafio dos instrumentos. 2, instrumentos bem calibrados, você se resolve com técnica, com empresas de procedência, com manutenções que tenham suas certificações. E o segundo, a engenharia. Onde aplicar um termopar? Se a gente entra numa sala dessa e fala que quer automatizar o clima ambiental e coloca um termômetro na saída do ar-condicionado, aquela temperatura é muito diferente da saída onde está o primeiro da cadeira. Então, não tem como você dizer que o instrumento está lendo direito, ele vai dar um bom resultado se ele estiver mal posicionado. Então, esses são fatos que, se você não resolver antes de abraçar com a tecnologia inteligente, vai frustrar, vai desperdiçar e vai dizer, não funciona. Isso se resolve com engenharia, isso se resolve com empresas que tenham procedência. E o segundo, a aderência profissional. É um desafio. A mudança no paradigma dos operadores, a gente acabou de falar, se o operador não atuar, vai ser melhor do que ele atuando. É meio contraintuitivo, né? Você tem um operador que é pago para operar, mas que você quer que ele não opere. O que você precisa para resolver isso? 2 coisas. Primeiro, ter cada vez melhor o seu operador esclarecido. Então, você realmente sobe o nível. Se você não subir o nível de esclarecimento da sua operação, o operador não vai querer que dê certo. Por quê? Porque o intuito dele vai dizer, ele vai entrar na linha de defesa e vai dizer, essa cadeira vai ser extinta, vou perder meu emprego. Então, se você entra na automação, inteligência da indústria, com a intenção de diminuir funcionário, ou se você entra sem esclarecer para o operador que você precisa estar melhor competitivo no mercado, que o automático é melhor que o homem, e que ainda assim a cadeira do operador está garantida, se você não fizer isso, é frustração, é insucesso. E como é que eu vejo que a gente resolve isso? De 2 níveis, de 2 formas. A primeira é subir no nível do esclarecimento do operador. Então, não dá para entrar com a tecnologia de internet das coisas e ter um operador menos esclarecido. E o segundo é a comunicação, é a gestão. Então, não tem jeito de não haver um estreitamento, não haver uma intimidade entre o coordenador, supervisor, gestor, gerente, com o operador, para poder ele comprar que ele é importante, que a empresa precisa dele e precisa maximizar o resultado, que o automático é melhor do que ele e ainda assim ele está garantido, se não tiver uma comunicação clara, retórica, direta, sem telefone sem fio. Não dá. Ainda mais quando a gente entra num nível operacional que todo mundo aqui deve ter, deve sentir. Então, esses são os 2 grandes desafios que eu entendo que são as barreiras para poder você entrar com a tecnologia mais avançada, mais apurada na sua planta e ser cada vez mais competitivo. Aqui, de forma cronológica, as etapas que a Goiasa veio a implantar o SPA na planta Goiasa. Então, em 2018, a Goiasa viu... A Goiasa ela tem uma limitação no quesito geração de vapor. Então, a energia não é o primeiro produto que a Goiasa defende como principal para demandar e buscar resultado. A energia é consequência. Então, foi aqui que a Goiasa entrou com o sistema inteligente do SPA para experimentar se ele funciona. Então, eu, particularmente, fui em algumas empresas que já tinham o sistema utilizando e a gente comprou e instalou. Instalamos... Cada ano que está aqui, a gente tem um estudo, uma captura de dados e uma implantação no ano posterior. Então, a cogeração, em função de estabilizar as pressões, que as pressões de vapor, para quem tem uma usina limitada, você vai ganhar se, e somente se, a planta inteira estiver estabilizada. Então, a energia
gerada, o ganho, ela vem secundário, porque o que a gente precisa mesmo é estabilizar a planta, consumir o vapor para produzir o máximo que você pode de açúcar e etanol, que esse é o grande negócio, e aí sim a energia vai trazer os resultados e você vai estar ganhando na energia sabendo que ela é em segundo plano. Então nós vamos ver na frente a comparação dos anos. Em 2019, então, se eu entrei com SPA em 2018 e automaticamente entrei com mais 2 laços fechados em 2019, isso não precisa mais do que isso para dizer que o projeto foi aprovado. Então, em 2019, entramos com mais 2 laços fechados, todos os laços da Goiasa são laços fechados, tratamento de caldo com a intenção de estabilizar o fluxo, fermentação com a intenção de garantir o ART na fermentação. Na Goiasa existem duas particularidades. A primeira é que a gente tem vapor limitado, como eu falei. E a segunda é que a gente tem área de evaporação também muito limitada. E para uma empresa conforme a Goiasa, que é muito açucareira, então qualquer ganho no açúcar, qualquer ganho no vapor, representaria no quesito de mix açucareiro, que é o grande negócio da Goiasa. Continuando, em 2020, a gente mais 2 implantações na evaporação, trazendo melhor estabilidade e ganhando praticamente 2 pontos de grau Brix. Na destilaria, estabilizando as cargas dos aparelhos. Então aqui, todo mundo conhece que aparelho de destilaria, ou ele mantém estável, carregado, ou ele, se ele balançar, ele perde sempre. Em 2021, na moenda, um laço fechado, similar ao que a Bevac apresentou muito bem aqui. Em 2022, temos o último comprado, instalado, pronto a startar agora em setembro, que é a planta de neutro, em função do mercado. Ficou para ser startado em setembro, que é o 2º ano de operação. Aqui, só um desenho para mostrar como que funciona o SPA, que eu acredito que ficou muito bom, muito claro, que a Bevap trouxe. Então, essa fonte é da própria Soteica, retirada do trabalho do Douglas. Então, mostra aqui uma modelagem, coleta de dados, trabalho nos dados, informação física e o loop, trazendo aqui o resultado final. Aqui, propriamente dito, a gente tem agora os resultados. Então, o que você consegue ver aqui é um pacote de dados. Cada um ano, aqui nós temos 2022, 21, 20 na sequência. Então, em energia elétrica, a gente não pode comparar 2019. 2019, apesar de ser o ano que eu implantei o sistema de SPA na cogeração, foi um ano que a Goiasa viveu um problema de geradores. Então, em 2019, ele não serve de base. A base serve entre 2018, que a gente não tinha SPA, estava tudo na mão do operador, e 2020, 21 e 22. Então, fica claro que o SPA subiu a régua. O SPA falou para mim, eu gero 10 mil mega mês, e agora eu passei para 11, mantive 11 e mantive 11. Então, mesmo sendo uma planta que trabalha com energia elétrica no quesito em segundo plano, a recuperação se paga. Então, a gente pode ver aqui números extremamente maiores, 12 mil. Então, como a Goiasa tem ali um mix e um trabalho de neutro, álcool anidro, hidratado, uma briga ali com área de evaporação e o vapor extremamente apertado, então todo o ganho aqui ele é muito expressivo e ele é árduo. Então, o SPA tende a minimizar esse trabalho. Aqui a gente consegue, ainda em energia, apresentar os números de eficiência, específico, a eficiência do SPA. Então, eu tinha lá um número de 43 kW por tonelada cana-hora e passei para 46, 48, 49 sequencialmente. Então, aqui, apesar de a gente, em primeiro contato, achar que é um número não tão expressivo, mas isso depende de cada engenharia de usina. Então, para uma usina que tem moendas acionadas com energia elétrica, moendas acionadas com motores, e tem o vapor direcionado à casa de energia elétrica, então esse número é baixo. Mas o que você tem que fazer com seus resultados? Você tem que comparar você com você mesmo. Não dá para comparar a Goiasa, que faz 47 kW de energia por tonelada de cana, com a usina que faz 60, 65, porque ele tem motores, acionamentos elétricos nas moendas. Então, aqui,
a gente vê que o ganho do sistema é muito considerável. Então, de 43 para 48, de 40 para média aqui, vai 3 anos aqui, 53, 52 para média aqui, 58. Então, é um número que compensou. Então, se ele funcionou na elétrica, onde eu tinha um gargalo de vapor, segue o plano. Fermentação. Então, na fermentação, como todo mundo que o Jorge falou é de usina, que a gente sabe que é a parte mais sensível da produção. Imagina produzir etanol, trabalhando com aquele mundo de levedura, e ainda não poder tratar a levedura porque o seu álcool é orgânico. Então, imagina fazer etanol sem poder usar ácido, sem poder usar antibiótico. Então, é um desafio. Então, a Goiasa trabalha com isso e ela trouxe aqui, ela apresenta aqui, um pacote que quando eu não tinha, apesar de 89, 92, então como entra a levedura selvagem, não entra, focula, não focula, então é o item mais sensível da planta da Goiasa, é a produção de etanol orgânico, e o SPA veio para facilitar, digamos assim, um pouco do nosso convívio na produção de etanol. Dando sequência, no Blitz dos xaropes. Então, a gente enxerga aqui, quando eu não tinha um SPA implantado, 56, 57, 59 até 61, mas eu não tinha uma estabilidade. Eu tinha lá 52, 56, 59. Quando a gente entra com SPA, sendo açucareiro, a gente sobe a régua. 57, 60, 60, 59, 59, 60, 60. Então, fica nítido a contribuição da tecnologia digital no processo como um todo da Goiasa. Em 2022, ganhando 2 pontos aqui no decorrer da automação, com mais uma energia de engenharia, mais 2 pontos. Agora imagina 2 pontos sobre 2 pontos. 4 pontos grau Brix no resultado final da planta. Então é extremamente expressivo para quem não tem área de evaporação, para quem não tem vapor. Não tem, entre aspas, a Goiasa tem limitado. Então, aqui mostra um ganho muito expressivo. 2 pontos em função da tecnologia digital e mais 2 pontos em cima de uma engenharia, sabendo que é possível de ganhar mais onde já tinha sido ganho. Extração da moenda. Extração da moenda. Imagina ter uma moenda com 5 ternos e encarar uma gestão de moenda com 5 ternos, que já tem um resultado lá de 96,5. Porque pegar uma moenda com 95 para levar para 96, todo mundo vai fazer com o pé nas costas. Agora, pega uma moenda com 5 ternos, com 96,5 e fala, preciso ganhar mais. Porque a nossa vida de gestão, de gerente de usina, é mais. Preciso ganhar sempre mais. Por quê? Porque o mundo, a competitividade, nos exige ser assim. Então, a gente entrou aqui com 96,3, 96,3, 96,3, e entra lá a gestão, entra lá uns trabalhos de engenharia. Semana passada, o nosso gestor Luiz Felipe fez uma apresentação, através do Procana mesmo, no YouTube, mostrando flauta da Spray System, mostrando camisa Lotus, e mostrando o sistema automático trabalhando em prol do resultado. Então, a gente consegue ver aqui claramente uma curva, uma reta ascendente. Então, nós estamos ali, brigando ali com difusor. 5 ternos de moenda, brigando com difusor. 97, espetacular. Né? Parabéns, Luiz Felipe, pela gestão de moenda. Está aqui, em 97. Espetacular. 97 com 5 ternos e moenda. Puxa, difícil pra caramba. É bem difícil. Possível. E, por fim, a eficiência global. Global é realmente o global, que muitas empresas chamam de recuperação industrial. Aqui é a soma do todo, o que você ganha na moenda, o que você ganha na fábrica, o que você ganha ou perde. E o final, a Goiasa tem esse número, 90, 89. E a soma de um todo, traz para a gente e deixa a Goiasa, dizendo, estamos no caminho. Estamos no caminho, 91, 91, 91. Nós nunca tivemos 91, 91, 91.
Então fica muito claro que ou você acompanha ou você dificulta o seu próprio trabalho. Tá? Esses aqui são os resultados, um pacote de resultado. 3 anos com SPA, 2 anos sem. Então nós estamos falando de 3 pontos de recuperação no final da história, no somatório do todo, no frigir dos ovos, 2 pontos. Então 2 pontos é um número muito expressivo. A quem se dá isso? Se dá isso a encontros como esse, enxergando quem fez, como fez, onde fez, quais os desafios, onde ele tropeçou, para poder você entrar e já não precisar tropeçar onde ele tropeçou. Por quê? Porque o meio de usina, esse é o mais unido que eu conheço. Ele é muito unido. Então, a gente não precisa tropeçar numa pedra que o vizinho tropeçou. Ele fala para você. Como é que ele fala para você? Ele fala para você aqui no encontro, ele fala para você nas redes sociais. Então, isso para mim é, de novo, importante estar aqui. É uma honra trazer esse número aqui. Então, eu fecho aqui. Quero agradecer aqui, de cara, de novo, o convite, o momento. Agradecer a minha equipe aqui que veio me prestigiar. Engenheiro Monteiro, engenheiro Luiz Felipe, obrigado pelo apoio. Engenheiro Felipe, Bruno Naves. Obrigado por estar aqui nos prestigiando, fazendo parte e conectado com todos, conectado com o mundo de usinas, capturando informações para levar para casa aquela dúvida. Puxa, o cara ganhou 1 ponto. Ganhou como? Aí fica aqui o elo, fica aqui a ligação, o meio, para poder a gente mergulhar um pouco mais nisso e buscar mais nisso, porque o mundo é assim, sempre mais. E não adianta parar. Se você parar, você vai ser ultrapassado, vai ficar para trás e não adianta chorar. Né? Então, pessoal, obrigado por aqui, fico à disposição para Excelente apresentação, Alvimar. Peço que você fique aí mais um instante. Quem tem perguntas para o Alvimar, por gentileza, levanta a sua mão, nós vamos fazer chegar o microfone até você. Vamos lá. Vocês estão muito tímidos nessa tarde, por favor, perguntas. Respondeu também tem esse caso. Olha lá, temos uma... Mário, prazer em revê-lo, Mário. A honra. Fica à vontade. Chegando o microfone aí, Mário. Alvimar, realmente um prazer revê-lo depois de longa data, né? Obrigado. E vê-lo aí já brilhando e trilhando altos caminhos, e parabéns aí pelo seu trabalho na Goiasa. Obrigado, Mário. Eu queria perguntar uma curiosidade que me levantou aqui, que você falou que não usa ácido e nem antibiótico na tua fermentação. Sim, é isso. É uma judiação com a fermentação, mas é isso. Então, quando nós temos no período da produção, de maio a novembro ali, a sazonalidade, era a palavra que estava me fugindo da produção, numa parte desse período eu faço orgânico. Eu colho cana orgânica e eu produzo açúcar orgânico, álcool orgânico. Então, o açúcar orgânico até aí tudo bem. Mas o álcool orgânico, a gente faz de parcela. Então, durante ali, quem vai dizer o tamanho da campanha é a resposta da saúde da levedura. Então, durante ali 10 dias, 9 dias, eu consigo ir com a levedura produzindo sem perder, e a partir dali ela passa a focular, passa a querer perder. A gente para a produção de orgânico, a gente não dosa mesmo, Mário, nada. Nada. Não dosa ácido, não dosa antibiótico. O tratamento é por temperatura. A temperatura antes, para poder tentar deixar passar o mínimo de bactéria, o mínimo de contaminação, e a levedura vai fazer o trabalho de casa. E aí entra aquela levedura selvagem que focula, aí entra uma contaminação que propaga, e aí a fermentação vai respondendo, com tendência a cair ali durante 8, 9, 10, aí a gente fala, chega, para a produção de orgânico, para etanol, mesmo produzindo para açúcar, e trata a levedura para levantá-la de novo. Aí gasta ali mais 2, 3 dias de avante da levedura e da outra. Então a gente produz ali, sim, números consideravelmente grandes. Estamos falando aí de uma planta de 600 mil litros de etanol aí por dia. Então a gente faz ali os seus 20 milhões, 30 milhões, e faz isso em etapas de a cada 6, a cada 7. Quem vai dizer é a resposta da saúde da levedura.
Então, Mário, respondendo essa pergunta, a gente não usa, e quando a levedura baqueia, a gente para o orgânico, trata, levanta e faz de novo. Dessa forma. Pois não. Microfone aí para o Bruno. Boa tarde, parabéns mais uma vez aí pela palestra. Tá bom. Bruno Francisco, sou especialista do corporativo da Térios. Ainda falando sobre a fermentação que você comentou, né? A minha curiosidade, até porque é algo bem assim, é um sonho, né? Não ter ácido na fermentação, mas ainda mais agora que o preço está nas alturas do ácido sulfúrico, né? Mas é claro que é uma realidade ainda. Já foi pior, né? Já foi pior. Já foi pior. E assim, nesses dias que você trabalha sem ácido, aí você falou que vai piorando, vai floculando, chega uma hora que tem que parar de fazer orgânico, certo? Certo. Você, assim, uma pergunta de curioso. Como que fica a sua eficiência? Se a perda aumenta demais, se tem algum subproduto que acaba sendo produzido demais, glicerol, por exemplo, pela falta de ácido. Você já chegou a ver isso daí ou não? Por curiosidade. Aí acaba sendo até um case para quem pensa em reduzir o ácido drasticamente, já sabe, ó, na Goiasa, quando eles fazem isso, forma muito X componente, por exemplo. Tá. É uma pergunta interessante, bacana. Realmente ácido aí, a gente, o ano passado, chegou a ver aí preços absurdos, né? R$1 milhão numa carreta de 17 toneladas, tipo assim. Então, hoje a gente fala que está alto, aí quando você compara com o ano passado, você fala, não, paga que é melhor, né? Mas existe um limite. Então, não dá para fazer a qualquer custo. Tem jeito de fazer e dizer, ó, deixa a eficiência cair, o que der, deu e produz. Não, essa conta não fecha. Então, a perca ela tem um limite. Então, a gente vai ali com a fermentação, numa recuperação de até 87, 87,5. A gente fala, ó, quantos dias deu? Se deu 10, bem. Se não deu, amém. Volta. Vai dar 7, vai dar 6. Agora, a produção de ácido, né? A produção que faz com que a sua levedura fique cada vez pior, eu não tenho esse dado. Eu não tenho esse dado para te falar preciso. Então, se eu falar, vou chutar. Então, prefiro não fazer. Um case como esse, eu traria aqui meus 2 especialistas do laboratório e da fermentação para fazer melhor, tá? É assim. Excelente. Alguém? Uma salva de palmas uma vez Oi. mais aí Obrigado. para o Alvimar. Obrigado, Alvimar. Excelente apresentação.